Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Primeiro andar do caixão de bronze púrpura. Zalfeng não se apressou e avançou pelos mecanismos passo a passo. Cada sala continha recompensas e armadilhas, mas alguns mecanismos eram tão precisos que o olho espiritual divino de Zalfeng só conseguia estimar seu funcionamento. Após passar pela quarta sala, Zalfeng atingiu o nível básico de compreensão de mecanismos e assimilou a maior parte do livro que receberá na segunda sala. Isso não se devia apenas à sua rapidez de aprendizado, mas também à sua base em informações. De acordo com o mapa, é preciso passar por 9 salas para chegar ao centro do primeiro andar, pensou Zalfeng. A dificuldade aumentava a cada sala, e, com seu olho espiritual divino, Zalfeng examinava cada canto. Seu objetivo era obter todas as recompensas de cada sala, mas isso afetava sua velocidade. Na quinta sala, havia pelo menos 6 mecanismos. Com seu olho espiritual divino, Zalfeng conseguiu descartar 4 deles. Um dos mecanismos restantes ficava num canto, e o outro, no centro do chão. Zalfeng deixou o pequeno gato ladrão testar a luz, já que ele tinha um ótimo senso de perigo. O gatinho acenou as patas, girou os olhos e concentrou-se no canto. Com um movimento rápido, um brilho prateado atingiu o canto. Fumaça negra subiu, seguida por inúmeros arcos de eletricidade púrpura que envolveram a sala, formando uma prisão. Esses raios provavelmente reduziriam cultivadores do sétimo céu a cinzas, refletiu Zalfeng. Um cultivador comum do sétimo céu morreria ali mesmo. Até mesmo alguém no meio caminho do reino do espírito verdadeiro teria menos de 30% de chance de sobreviver. Mas Zalfeng não entrou em pânico. Se aquilo era armadilha, o mecanismo restante deveria ser a recompensa. O gato ladrão encolheu os ombros. Seus cálculos não eram perfeitos, sorte era algo muito misterioso. Dessa vez, Zalfeng caminhou até o centro da sala e bateu levemente no chão. O piso se abriu, revelando um bloco perfeito de jade prateado que emitia um brilho frio. Seu palpite estava certo, havia recompensas em cada sala. Ao ativar o mecanismo de recompensa, a porta para a próxima sala se abria. No entanto, era necessário resolver metade das armadilhas para avançar. Como esperado, a porta para a sexta sala se abriu. Os raios que cercavam a sala não desapareceram, então Zalfeng se transformou num relâmpago azul e atravessou a eletricidade púrpura. As correntes poderosas se fundiram com seu brilho azul. O coração de Zalfeng estremeceu quando uma sensação de formigamento invadiu seu corpo. Rapidamente, ele direcionou essa energia para seu dantian. Após absorver os raios, sua força verdadeira ficou ligeiramente mais forte. Assim, Zalfeng avançou sala após sala. Graças ao seu olho espiritual divino, ele conseguia descartar a maioria das armadilhas e usar o gato ladrão para aumentar suas chances de sucesso. Portanto, ele superou os perigos sem grandes problemas. Ao chegar na oitava sala, as recompensas eram generosas. Uma delas era uma pílula espiritual chamada Pílula das 100 Transformações, que curava a maioria dos venenos e só podia ser criada pelo pirata de água e lua. O pirata de água e lua era exímio em geografia, medicina, formações, e possuía incontáveis tesouros. Não é à toa que ele agia como quisesse no grande país do Docéus, Zalfeng não pôde deixar de admirar as habilidades do pirata. A oitava sala tinha 10 mecanismos. Após alguns esforços, Zalfeng obteve uma estranha pedra cinza. O pirata de água e lua colecionava tantos tesouros bizarros que até Zalfeng não os reconhecia. O gato ladrão pegou a pedra cinza e a mordeu, mas não deixou marcas, prova de sua dureza. Zalfeng então seguiu para a nona sala, a última. O número de mecanismos ali chegava a 11. Com seu olho espiritual divino, Zalfeng descartou 6 mecanismos e mais 2 com seu conhecimento de formações. Restavam 3 mecanismos para testar. Embora o olho espiritual divino localizasse rapidamente os mecanismos, o processo ainda o atrasou. Ele não queria abrir mão das recompensas desta sala. Enquanto Zalfeng testava os mecanismos, os outros 2 grupos também avançavam. O daoísta de robes azuis dos piratas sabia muito sobre saque de tumbas. O mais importante era que eles tinham números e um especialista do reino do espírito verdadeiro liderando. Apesar dos perigos, conseguiram progredir. Do bastião transverso das águas, Bi Qiaoyu era mais talentosa, pois tinha um mestre. No caminho, seu conhecimento cresceu rapidamente, enquanto o mestre Bi, do reino do espírito verdadeiro, a protegia. Em termos de eficiências, Zalfeng era o mais rápido, superando facilmente os piratas. No entanto, ele buscava a perfeição e não abria mão de nenhuma recompensa. Além disso, ele não era especialista em mecanismos e contava apenas com o gato ladrão, então sua velocidade era semelhante à dos outros grupos. Enquanto os 3 grupos se esforçavam, 3 figuras cruzaram o rio de insetos. O líder era um jovem vestido com um manto bordado. Com um movimento de seu leque, liberou uma aura que fez todos os insetos cadáveres num raio de 10 metros.
Em termos de força, o jovem superava a maioria dos cultivadores do nível humano verdadeiro. Os três pousaram diante do caixão de bronze púrpura. Pessoas entraram pelo norte, leste e sul, disse o ancião baixinho após uma breve inspeção. A porta deles ficava no oeste, oposta à de Zhao Feng. Havia a marca de uma mão na porta oeste, idêntica à do jovem. Estamos atrasados? Perguntou a bela jovem, ansiosa. Ainda podemos alcançá-los. Das 4 direções, o leste é a mais auspiciosa. Em mecanismos, o leste representa o vencedor. Se estou certo, o primeiro a tocar a placa de pedra foi quem entrou pelo leste. O ancião baixinho tinha um brilho nos olhos. Sua análise estava correta. A Alfeng entrará pelo leste. Não importa se vieram do leste ou oeste. Hoje, mataremos todos, declarou o jovem com arrogância. O ancião sorriu amargamente, mas não o contradisse. O bandido do leque voador era o discípulo mais talentoso do pirata de água e lua, dono de técnicas incontáveis. Mestre Bi e os piratas não eram páreo para ele. Havia outro detalhe importante. O bandido do leque voador convidará o ancião baixinho, especialista em mecanismos, a se juntar a eles. Seu conhecimento superava até o do pirata de água e lua. Essa combinação podia realmente aniquilar todos. Os três entraram pela porta oeste, oposta à de Zhao Feng. A velocidade do ancião baixinho era milagrosa. Em poucos instantes, ele atravessou as primeiras salas. Esses mecanismos são rudimentares. O pirata de água e luz montou às pressas, comentou, como se estivesse num passeio. Eles quase não pararam, mesmo na 9ª sala. Como o ancião dissera, o lado oeste não era favorável, além de difícil, as recompensas eram inferiores. O lado leste era do vencedor e tinha vantagens. Zhao Feng foi o primeiro a deixar uma marca e, portanto, tinha uma grande dianteira. Mesmo assim, os dedos do ancião baixinho nunca pararam. A 9ª sala foi superada em 20 respirações. Enquanto Zhao Feng e os outros grupos levavam o tempo de preparar um chá, o ancião já havia passado por 9 salas. Mestres têm poder absoluto em sua especialidade. Mesmo que o pirata de água e lua voltasse à vida, admitiria a diferença entre eles. Após a 9ª sala, o bandido do leque voador e seus companheiros chegaram ao centro do primeiro andar. Diante deles, havia uma sala do tamanho de um pequeno salão. No centro, um caixão de cristal feito de materiais raros, adornado com joias e até armas de grau espiritual. Os tesouros eram deslumbrantes. Qualquer item ali faria os olhos de um cultivador comum do reino do espírito verdadeiro brilhar. Mas o caixão não tinha nenhum corpo. Pelo espaço, as recompensas do primeiro andar não são as melhores. O segundo e terceiro andares terão tesouros ainda maiores. Só no terceiro andar estará o corpo do pirata de água e lua e seus itens mais preciosos, explicou o ancião. Ele sugeriu ignorar o primeiro andar e ir direto ao segundo. No entanto, o bandido do leque voador e a bela jovem não se moveram, fixando os olhos no tesouro dentro do caixão. O saco das 100 flores. Tem um saco das 100 flores aqui! Exclamou o ancião. Os 4 tesouros de água e lua eram itens que auxiliaram o pirata em vida. O saco das 100 flores criava venenos e tinha usos infinitos. O perfume do deus embriagado era apenas um exemplo. O saco contém centenas de venenos. Alguns podem enganar até cultivadores do reino do espírito verdadeiro, outros podem matá-los instantaneamente. Há também substâncias que aumentam a força ou prolongam a vida. A voz da jovem tremia. O saco das 100 flores era o sonho de muitos do caminho maligno. Podia matar, curar, fortalecer, fazia de tudo. Com ele, até um fraco teria a chance de matar um especialista do reino do espírito verdadeiro. Embora os tesouros do primeiro andar não fossem os melhores, um dos 4 tesouros de água e lua estava ali. O bandido do leque voador não deixaria o saco das 100 flores escapar. No entanto, nenhum dos 3 agiu precipitadamente. O túmulo do pirata de água e lua estava repleto de perigos, e eles não podiam baixar a guarda neste momento crucial. O ancião baixinho inspecionou o caixão de cristal, e sua expressão ficou séria. Os mecanismos aqui são muito mais profundos e perigosos. Os mecanismos das salas anteriores eram brincadeira de criança em comparação. Mestre, vá com calma, o jovem de manto bordado sorriu, observando o caixão enquanto expandia seu senso espiritual para ajudar o ancião. Como discípulo mais talentoso do pirata de água e lua, ele obviamente sabia um pouco sobre mecanismos. O tempo passou lentamente. Como mestre de mecanismos, o ancião baixinho superava o próprio pirata de água e lua e resolveu mais de 50% dos mecanismos em metade do tempo de preparar um chá. Uma rachadura do tamanho de uma mão apareceu no caixão de cristal. Nesse momento, o trio já conseguia pegar alguns itens das bordas do caixão e estava extremamente animado. Só o primeiro andar tinha recompensas que valiam mais do que um especialista comum do nível do mistério verdadeiro.
Além do saco das 100 flores, o valor total podia rivalizar com o nível do senhor verdadeiro. Uma porta se abriu repentinamente, e um jovem de cabelos azuis entrou calmamente. O som fez o trio pausar. Ao perceber que o recém-chegado era apenas um jovem do 7º céu, eles não puderam evitar sorrir. Um sorriso carregado de crueldade. Este garoto veio do lado leste, o lado do vencedor? O jovem de manto bordado olhou com diversão para o ancião Zhaofeng. Segundo o ancião, a sorte de quem entrou pelo leste era maior. O leste representava o vencedor. O ancião baixinho ficou em silêncio, então suspirou com um misto de pena e simpatia ao olhar para Zhaofeng. Embora Zhaofeng tivesse a entrada mais sortuda, ele era muito fraco. Matá-lo seria tão fácil quanto estalar os dedos para o bandido do leque voador. Zhaofeng entrou na sala e imediatamente avistou os três resolvendo os mecanismos. O jovem com o leque emanava uma forte sensação de perigo, mas Zhaofeng manteve a calma, escaneando o ambiente sem pânico. A sala tinha 4 portas, representando norte, leste, sul e oeste. A porta leste, onde Zhaofeng estava, tinha a mesma marca de mão que a sua. Isso significava que, ao tocar a marca, ele poderia acessar o 2º andar. Pequeno cabeça azul, você se atreve a apostar se consegue escapar de mim antes de tocar a porta? O jovem de manto abriu o leque e sorriu. Para alguém do seu nível, matar um garoto do 7º céu era brincadeira. Ele só estava se divertindo. Zhaofeng permaneceu impávido. Realmente, sentia um perigo imenso do jovem à frente, mas confiava em sua capacidade de fuga. No entanto, ele não queria desistir tão fácil dos tesouros do caixão de cristal. Várias figuras emergiram da porta norte. Eram o águia careca do sangue cortado, o daoísta de robes azuis e mais 2 piratas. Todos estavam sujos e machucados, mas sua aura cruel, especialmente a da águia careca, chamou a atenção do jovem de manto. Coincidentemente, esse era o momento crítico em que os mecanismos do caixão estavam sendo resolvidos. A aparição dos piratas fez o jovem de manto desviar sua atenção para eles, ignorando Zhaofeng, um insignificante do 7º céu. É você, o bandido do leque voador. A águia careca ficou chocada ao reconhecer o jovem. Ambos estavam no reino do espírito verdadeiro, mas a fama do bandido do leque voador o superava. O bandido do leque voador resmungou friamente. Embora não subestimasse a águia careca, também não o via como ameaça. Os piratas avançaram cautelosamente em direção ao caixão. O leque na mão do bandido do leque voador começou a bater ritmicamente, e frieza surgiu em seus olhos. O ambiente ficou tenso, ninguém abriria mão dos tesouros sem luta. Várias figuras saíram da porta sul. O líder era Mestre Bi, com o rosto enegrecido e desgrenhado. Atrás dele estavam Bi Qiaoyu, o chefe da família Bi e outro especialista do meio caminho do reino do espírito verdadeiro. Mais um grupo capaz de afetar o equilíbrio. O bandido do leque voador suspirou levemente e fechou o leque. Embora confiasse em enfrentar os dois, matar ambos seria difícil demais. Nesse momento, as 3 facções formaram um equilíbrio tripartite, e Zhaofeng, do 7º céu, foi ignorado por todos. Mestre Eiyun. Mestre Bi e Bi Qiaoyu reconheceram um ancião baixinho. O ancião, Mestre Eiyun, estava resolvendo os mecanismos e sorriu amargamente. Mestre Bi Qiaoyu. A situação atual não nos permite ficar do mesmo lado. Zhaofeng entendeu. Mestre Bi mencionara que Bi Qiaoyu aprenderá com um mestre de mecanismos, embora apenas como discípula nominal. Agora, o mestre dela estava ali. Não é à toa que eles avançaram tão rápido. Tinham um mestre de mecanismos. Um brilho surgiu nos olhos de Zhaofeng. Era óbvio que Mestre Yun fora chantageado a ajudá-los. Todos, por que não decidimos como dividir os tesouros entre nossas 3 partes? O jovem de manto forçou um sorriso cordial. A sugestão fez Mestre Bi e o ancião baixinho relaxarem. O bandido do leque voador era o discípulo mais talentoso do pirata de água e lua, com inúmeros truques que o tornavam difícil de enfrentar. Mesmo unidos, Mestre Bi e a águia careca só conseguiriam um empate. Após discussão, o lado do bandido do leque voador ficaria com 50% dos tesouros, por terem trabalhado mais. Os outros 50% seriam divididos entre os piratas do sangue cortado e o bastião transverso das águas. Como o Mestre Bi e a águia careca não discordaram, o acordo foi selado. Quanto a Zhaofeng, o 4º grupo, ele foi completamente ignorado. Quando eu tiver o saco das 100 flores, matar todos vocês será fácil como virar a palma da mão. O jovem de manto riu friamente em seu coração. A bela jovem ao seu lado também sorriu, trocando olhares com ele. Com o saco das 100 flores, eles poderiam liberar um veneno poderoso capaz de matar cultivadores do nível humano verdadeiro facilmente. O saco não se destacava, era apenas um saco de tecido, menos valioso que armas de grau espiritual. Para quem não conhecia seu valor, um item de grau mortal supremo seria mais atraente.
Até o olho espiritual divino de Zhao Feng passou direto pelo saco. O pirata de água e lua viveu há 100 anos. Com tantos tesouros aqui, é improvável que reconheçam o saco das 100 flores do mestre. O jovem de manto confiava. Mas as coisas não saíram como planejado. O daoísta de robes azuis reconheceu o saco. Chefe, aquele saco colorido deve ser o saco das 100 flores, um dos 4 tesouros. O daoísta sussurrou em segredo. O coração da águia careca acelerou. Ele entendeu as intenções do bandido do leque voador. Ao mesmo tempo, do outro lado, a expressão de Mestre Bi também mudou ao ver o saco, mas ele não disse nada. O bandido do leque voador subestimara os outros. O daoísta de robes azuis era um mestre em saques de tumbas, e Mestre Bi, vivendo no bastião transverso das águas, conhecia segredos que outros ignoravam. Dos presentes, apenas Zhao Feng não sabia do valor do saco. Seu olho espiritual divino estava fixo em outros itens. Até o líquido sagrado das 100 flores está aqui. Este líquido é uma criação secreta do clã das 100 flores e ajuda a transformar força verdadeira em Qi do espírito verdadeiro. O jovem de manto propositalmente chamou atenção para um frasco azul. Zhao Feng ficou interessado. O líquido parecia uma versão avançada da pílula do espírito despertado. O caixão caiu no chão, fazendo todos estremecerem. Assim que se abriu, Mestre Yun saiu rapidamente do círculo. Quase simultaneamente, 3 auras do reino do espírito verdadeiro colidiram no ar, todas avançando em direção ao caixão. Os 3 especialistas trocaram golpes, arremessando o caixão e espalhando seus tesouros. Por que eles estão brigando por um saco colorido em vez das armas espirituais? Zhao Feng não entendeu. Saiam do meu caminho. O jovem de manto agitou o leque, liberando uma tempestade de pétalas. Os 3 lutavam apenas pelo saco das 100 flores. Os outros, todos do meio caminho do reino do espírito verdadeiro, tentaram bloquear a energia residual e pegar itens caídos. Pilhagem! Os olhos de Zhao Feng brilharam. Seu manto da sombra cintilou, e ele se transformou em um relâmpago azul, mergulhando no caos. Graças ao manto e sua herança do trovão, sua velocidade não era inferior aos meio caminho do reino do espírito verdadeiro. Em poucos instantes, ele pegou várias armas de grau mortal supremo, comparáveis ao arco olhou, e outros materiais raros. O gato ladrão também saqueava feliz. Líquido sagrado das 100 flores. O daoísta de robes azuis gritou, lutando com a bela jovem pelo frasco azul. Ambos estavam no meio caminho do reino do espírito verdadeiro, e com esse líquido, teriam 90% de chance de alcançar o espírito verdadeiro completo. Esse líquido pode me levar ao meio caminho do reino do espírito verdadeiro, ou até além. Zhao Feng avançou como um raio. Sua velocidade superou a do daoísta e da jovem. A diferença entre eles foi evidente. Maldito! Solte isso! O daoísta rugiu, assistindo Zhao Feng pegar o frasco. A jovem vestida de flores também ficou furiosa, canalizando seu Qi do espírito verdadeiro para atacar Zhao Feng. O líquido sagrado das 100 flores não era tão precioso para os 3 no reino do espírito verdadeiro. No entanto, para a jovem vestida de flores, o daoísta de robes azuis e os demais do meio caminho do reino do espírito verdadeiro, ele valia mais que uma arma espiritual. O Qi do espírito verdadeiro da jovem já atingira 70%, e seu cultivo estava extremamente próximo do reino do espírito verdadeiro completo. Com o líquido sagrado, ela teria quase 100% de certeza de avançar. O daoísta de robes azuis não estava muito atrás, e seu desejo pelo líquido era tão intenso quanto pelo saco das 100 flores. Para eles, o saco era inalcançável, apenas os 3 do reino do espírito verdadeiro podiam disputá-lo. Nesse momento, a fúria em seus corações era indescritível ao ver o líquido sendo roubado por um jovem do 7º céu. Zhao Feng pegou o líquido sagrado das 100 flores e o guardou em sobracelete interspatial. Pequeno bastardo! Entregue o líquido sagrado, e eu pouparei sua vida. Irmãozinho, dê o líquido a esta irmã, e pedirei ao meu sênior para poupá-lo. A jovem e o daoísta avançaram furiosos em direção a Zhao Feng no meio do caos. Zhao Feng moveu-se como um relâmpago, evitando seus ataques com facilidade. Não apenas isso, ele ainda continuou saqueando itens pelo caminho. Pílulas espirituais, materiais de artesanato, armas. Tudo foi parar nas mãos de Zhao Feng. O gato ladrão também não ficou para trás, roubando itens sem parar, tão rápido quanto seu mestre. Do outro lado, o chefe da família Bi observava de boca aberta. Enquanto os 3 grandes especialistas do reino do espírito verdadeiro lutavam, o gato e o humano agiam como peixes na água, colhendo tesouros sem esforço. Esse maldito é rápido demais. Aquele manto, seria um item de herança? Ganância brilhou nos olhos do daoísta. Ele compreendeu as raras leis do trovão e é excepcional em velocidade. A jovem vestida de flores também sentiu-se exausta ao persegui-lo.
No caos, Zhao Feng agia com precisão, dissipando até as ondas de choque dos golpes dos três grandes especialistas. Seu poder não era inferior ao de um meio caminho do reino do espírito verdadeiro. Na verdade, Zhao Feng não queria lutar. Não apenas porque seus oponentes eram mais fortes que qualquer um dos 4 vultos da Asa Negra, mas também porque ferir ou matar um deles quebraria o equilíbrio no campo de batalha, atraindo a atenção dos especialistas do reino do espírito verdadeiro. Além disso, cada segundo era ouro, era melhor saquear do que desperdiçar tempo. Chicote de sangue da serpente mística. Esta arma foi famosa na religião da Lua Escarlate. Outra batalha intensa eclodiu. Os piratas do sangue cortado e a família Bi enfrentaram-se. O chicote de sangue da serpente mística, uma arma espiritual de prata escura, torceu-se no ar como se tivesse sede de sangue. Dentre todos os itens, havia 5 a 6 armas espirituais, mas este chicote era o mais valioso. Zhao Feng examinou-o com seu olho espiritual divino e sentiu algo estranho. O chicote era apenas de baixo grau espiritual, mas sua aura lembrava a da espada que ele obtivera do protetor do cadáver de sangue, só que a espada estava desgastada. Se vou aproveitar essa oportunidade, preciso de uma boa arma para quando alcançar o reino do espírito verdadeiro. Um chicote como este seria perfeito para minha herança do trovão e combate corpo a corpo. Seus olhos brilharam ao tomar uma decisão. Antes, com seu cultivo baixo, armas espirituais eram inúteis para ele. Mas agora, estando próximo do meio caminho do reino do espírito verdadeiro, ele já poderia usá-las. Nesse momento, vários especialistas do meio caminho do reino do espírito verdadeiro lutavam pelo chicote. Dos itens disponíveis, o chicote de sangue da serpente mística só perdia em valor para o saco das 100 flores. Este chicote pode ser aprimorado absorvendo essência sanguínea e pode alcançar o grau espiritual médio, ou até superior. Os olhos do daoísta de robes azuis brilharam. Como especialista em saques, ele conhecia a história dos itens. Zhao Feng não sabia que o chicote podia evoluir como itens de herança, mas isso só aumentava seu valor. Agora, o chefe da família Bi, a jovem vestida de flores, o daoísta de robes azuis e outros especialistas concentravam-se no chicote. Até os 3 especialistas do reino do espírito verdadeiro estavam distraídos por ele. O chicote deixava os olhos deles vermelhos de cobiça, mas eles não podiam abandonar a luta pelo saco das 100 flores. Se o bandido do leque voador obtivesse o saco, ele poderia envenenar todos ali. O saco tinha o poder de mudar o rumo da batalha, e isso preocupava a todos. Depois de pegar o chicote, fugirei para o 2º andar. Zhao Feng decidiu. Se conseguisse o líquido sagrado e o chicote de sangue, já seria suficiente. Quanto ao saco das 100 flores, ele não conhecia seus usos e não lhe deu atenção. Claro. Se soubesse que o saco podia mudar tudo, talvez não o tivesse ignorado. Roubar. Zhao Feng trocou olhares com o gato ladrão, e os dois avançaram em sincronia em direção ao chicote. 4 a 5 especialistas do meio caminho do reino do espírito verdadeiro estavam próximos do chicote. Os mais fortes eram o daoísta de robes azuis e a jovem vestida de flores, seguidos pelo chefe da família Bi e outros 2. Esse desgraçado está aqui de novo. Ódio queimou no olhar do daoísta, e a jovem também fixou Zhao Feng. Os 2 decidiram matá-lo enquanto lutavam pelo chicote. O manto da sombra Yin e o líquido sagrado valiam tanto quanto o chicote. Mas sabiam da velocidade de Zhao Feng e não atacariam sem cuidado. Com sua participação, a batalha pelo chicote tornou-se feroz. Os 2 especialistas mais fracos recuaram, deixando apenas o daoísta, a jovem, o chefe da família Bi e Zhao Feng. O poder de Zhao Feng não podia ser subestimado, ele se manteve firme contra os 3. Esse garoto esconde bem suas habilidades. O coração dos 3 adversários acelerou. Até Mestre Yun e os 3 especialistas do reino do espírito verdadeiro perceberam isso. Zhao Feng tinha vantagem da velocidade no caos. Relâmpagos envolveram Zhao Feng enquanto ele acelerava ao máximo, prestes a agarrar o chicote. Nem pense nisso. Bastardo, você está cavando sua própria cova. O daoísta e a jovem lançaram ataques furiosos. O chefe da família Bi sorriu friamente e atacou pelo flanco. Zhao Feng enfrentou agora os 3 golpes combinados, um poder comparável a um ataque do reino do espírito verdadeiro. Deixo isso com você. Zhao Feng recuou. Um gato cinza do tamanho de uma mão apareceu no ar, agarrou o chicote e desapareceu. O quê? Maldito gato! Os 3 ficaram estupefatos, em sua fúria, não recuaram. Pelo contrário, aumentaram o poder de seus ataques. Pai, não. Bi Qiaoyu, num canto, ficou pálida e cheia de angústia. Zhao Feng não mostrou medo. Anel do Trovão. Ele inspirou fundo, abriu os braços e seu cabelo azul esvoaçou como um deus do trovão. Arcos de relâmpagos surgiram instantaneamente, expandindo-se como uma onda em todas as direções. A área ao redor de Zhao Feng foi carbonizada. Os 3 especialistas convulsionaram como se tivessem levado um choque.
dormência, tremores, eletrocução. Após 3 respirações, o poder do Anel do Trovão arremessou-os para trás. O Daoísta, a jovem e o chefe da família Bi mal conseguiam ficar de pé, com pernas bambas. É isso. Zhao Feng não perdeu tempo. Com o gato ladrão, ele recuou. Tendo obtido o líquido sagrado e o chicote de sangue, era hora de partir. Seu alvo era a porta leste, ao tocá-la, ele acessaria o 2º andar. Senhor, não deixe ele fugir. Esse desgraçado de cabelo azul. O ódio da jovem e do Daoísta atingiram o limite, mas, paralisados pelo Anel do Trovão, eles não podiam se mover. As ações de Zhao Feng finalmente irritaram os 3 especialistas do Reino do Espírito Verdadeiro. O bandido do leque voador riu friamente e direcionou a batalha pelo saco para o caminho de Zhao Feng. Eles haviam decidido matá-lo. Quando o saco das 100 flores e os 3 grandes especialistas se aproximaram, a expressão de Zhao Feng escureceu. Eles não pretendiam deixá-lo escapar. Tudo bem, vou lhes dar um gostinho. Zhao Feng puxou o arco, olhou e as 3 flechas olhou e encaixaram-se instantaneamente. Seu poder de sangue e a herança do trovão atingiram o 2º nível. 3 flechas dispararam, criando uma tempestade de gelo e relâmpagos. Tempestade de gelo e trovão. Zhao Feng soltou a corda do arco, e as flechas voaram em direção ao saco das 100 flores. A sala inteira tremeu. O saco foi atingido por 3 flechas com poder comparável ao Reino do Espírito Verdadeiro, e o dano foi tão grande que rachou levemente o saco. Fumaça venenosa jorrou do saco, sendo rapidamente consumida por chamas negras. Não! O bandido do leque voador gritou, quase enlouquecendo. O águia careca do sangue cortado e Mestre Bi ficaram atônitos, sem saber como reagir. Fim dos capítulos do 288 ao 290. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!